que nós temos uma tendência gigantesca de não ter equilíbrio. Então a gente pesa muito para um lado e esquece do outro. Em fase de Natal, existe uma pressão para que seja dado presentes e todas essas construções. O problema é que as pessoas às cegas, pelo esse efeito manada, por essa norma social, compram os presentes quando não podem comprar. Eu quero me sentir pertencente àquele grupo e eu quero uma boa posição naquele grupo. Portanto, se presentear vai me dar isso, eu vou dar mais presentes. Você subestima o gasto que você vai ter com as viagens de fim de ano. Será que ter laços afetivos fortes me torna uma pessoa que lida melhor com dinheiro? Então é Natal. Se você está assistindo esse episódio hoje, na data em que ele está saindo, estamos exatamente no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, em que normalmente as famílias se reúnem para comemorar, para estar junto, e tem toda essa questão de espírito natalino, né, de olhar para coisas que por vezes nós não olhamos o ano inteiro. Eu acho que sempre no final do ano é um período de elevado nível de reflexão. A gente para e pensa sobre muitos aspectos. E eu acho que é muito importante isso. Tem vários estudos que demonstram esse senso de que quando um ano vai se encerrando e vai começando o outro ano, nós temos aquele senso de recomeço. E esse senso de recomeço gera uma motivação diferente para que a gente comece a olhar para as coisas e dizer assim, ok, até aqui eu cometi alguns erros, algumas coisas não deram certo, mas bora fazer diferente daqui para frente. Então tem todo esse senso de reflexão, mas ao mesmo tempo recomeço, e nós precisamos aproveitar esse senso de recomeço para construir um 2025 diferente. E foi exatamente por isso que eu construir este episódio. No final do ano, principalmente no final do ano, eu acredito que nós cometemos muitos erros que são naturais, que todos nós cometemos por alguns aspectos que eu vou discutir aqui no episódio de hoje, mas que a partir de agora eu quero que você não cometa, que eu não quero que você venha repetir esses mesmos erros em 2025. Então, esse episódio vai servir para que a gente possa discutir estes aspectos, né, esses erros que nós cometemos todo fim de ano e o que nós precisamos fazer para começar um 2025 diferente. Enfim, estamos aí no nosso episódio número 111 do podcast Mais que Finanças, podcast em que a gente fala muito mais do que números, nós falamos sobre comportamento financeiro. Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Jéssica Câmpara, sou doutora em Finanças Comportamentais. Toda terça-feira às 19 horas um episódio novo. No nosso hoje, episódio número 111, como eu disse. Enfim, qual é o tema do episódio de hoje? Como eu disse, nós sempre temos essa fase de fim de ano um tanto quanto reflexiva, de analisar, de pensar em perspectivas futuras, e eu estou bolando para o início de 2025 já uma imersão de planejamento para que você realmente consiga tornar o teu 2025 diferente. E aí o episódio de hoje é meio que uma preparação para que a gente, dia 6 de janeiro, já comece a fazer este planejamento. E aí, a partir deste planejamento, eu já vou trazer algumas discussões, como o episódio de hoje, para ir consolidando e construindo este preparo para que depois nós possamos vir a fazer o nosso planejamento com uma cabeça, com uma perspectiva um pouco mais aberta e sabendo o que realmente importa, não cometendo esses erros que eu vou mencionar hoje. Então, antes de começar, né, só para falar sobre esse nosso encontro no dia 6 de janeiro de 2025, eu vou lançar a formação em Finanças Comportamentais dia 12 de janeiro. Quem me acompanha no Instagram também já está sabendo, né, essa formação é uma formação que eu venho me dedicando muito para fazê-la. Um compilado de 14 anos de estudo de finanças comportamentais. Eu pesquisei em todas as universidades maiores do mundo, desde a universidade em que trabalha Richard Thaler, a que trabalhava o Daniel Kahneman, várias do Reino Unido, no Brasil também, e eu, sinceramente, eu sou muito crítica e muito chata, e, sinceramente, eu compilei, né, tudo que essas universidades, elas não entregam nos cursos de finanças comportamentais, economia comportamental, e consegui construir algo que reúne tudo que existe sobre este assunto. Eu desconheço um curso que seja
tão profundo neste tema quanto este que eu construí, porque realmente eu peguei absolutamente todos os temas dentro das finanças comportamentais e desenhei de modo a você ter toda a base fundamental de conhecimento, pilares sólidos e os resultados que nós almejamos, que no final das contas é ter uma vida melhor. Então, se você quer participar, né, da formação, conhecer mais da formação e participar do nosso intensivo de planejamento de 2025, tem um primeiro link aqui na descrição do vídeo, um lugar que você pode se inscrever, deixar seu e-mail, e aí a partir deste e-mail você vai ser informado como que vai funcionar essa questão do intensivo, né, de planejamento e também da formação. O intensivo de planejamento já é o início da formação. Eu decidi trazer ele antes e ele é gratuito, ele vai começar no dia 6, você vai se inscrever, depois você vai entrar num acesso da Hotmart mesmo, porque ele é um curso com aula, com conteúdo e com tarefas, tá? Então ele é realmente um curso, só que ele vai ser um curso gratuito para que você consiga montar o seu planejamento para 2025 sem cometer os erros que você normalmente comete. Que erros? Todo ano é a mesma ladainha. Eu fiz um planejamento e não consegui, não sei o quê. E as pessoas se frustram muito e acabam achando que planejamento financeiro não funciona. Eu nem vou olhar para isso aí porque não funciona mesmo. E aí nunca mais fazem. E o resultado nunca sai do lugar. Então eu quero construir, na verdade, com você este planejamento para 2025. Que você faça 7 dias, vai começar no dia 6 e termina no dia 12. Vai fazer todo esse processo de construir um planejamento financeiro realmente adequado, realmente coerente e que leve em consideração tudo que nós sabemos sobre comportamento financeiro. Então, é um projeto assim que estou bem entusiasmada e estou bem orgulhosa do que está sendo construído, porque sem dúvida nenhuma vai te ajudar a ter um olhar diferente para o teu 2025. E como eu disse, esse intensivo ele já é, né, a introdução da formação, só que ele é gratuito, qualquer pessoa pode entrar, pode fazer, e aí a gente vai passar a uma semana, né, do dia 6 até o dia 12 no intensivo de planejamento. No dia 12 nós temos um encontro ao vivo no YouTube, aqui no YouTube, para que a gente consiga fazer o fechamento desse planejamento e daí sim vão estar abertas as inscrições da formação para 2025. E aí eu tomo a liberdade para falar um pouquinho mais da formação, porque eu não expliquei ela ainda, né? E aí quem não tiver interesse pula para o início do próximo. Aqui a gente sempre deixa também as descrições com o que eu estou falando, então pula para o próximo, tá bom? Pula para quando eu vou começar a falar o conteúdo de hoje. Mas só fazendo uma descrição aí da formação e como que vai funcionar essa dinâmica, né? Então, você vai se inscrever, você vai entrar para a imersão, para o intensivo de planejamento. No dia 12 eu abro as inscrições para a formação e a formação, ela vai ter esses pilares que eu já mencionei, que é princípios, pilares e resultados. E ela vai funcionar da seguinte forma, são 11 módulos e cada semana eu disponibilizo um módulo, tá? Então você vai, é realmente um curso estruturado, não é uma coisa assim, tô comprando um cursinho lá, não. Uma vez por semana vai ser liberado um módulo, essa liberação vai acontecer toda da segunda-feira, e nós teremos encontros todas as segundas-feiras para discutir o módulo da semana anterior. Exatamente isso. Então nós temos aula ao vivo toda segunda-feira. Eu ainda não defini exatamente o horário, mas já antecipo que eu sei que seria melhor para todo mundo de noite, no sentido de que muita gente trabalha e não consegue acompanhar, só que para mim fica muito inviável. E eu sempre digo aqui, ensino no podcast, né? Nós temos que, em primeiro lugar, para construir algo que seja duradouro, tem que fazer sentido pra gente. Porque se não fizer sentido pra gente, a gente tende a desistir no meio do caminho. Então eu cuido muito para que eu consiga entregar o melhor possível, mas que eu também seja coerente comigo. E se eu fizesse às 7 da noite, é muito incoerente comigo, porque eu acordo às 5 da manhã e para mim 7 da noite é um horário muito ruim, porque daí nós finalizaríamos às 9 da noite até eu chegar em casa e tal, já atrapalharia toda a minha rotina de sono e de acordar no dia seguinte. E se você já me acompanha, vocês já sabem que eu sou chata com isso. Então o que acontece? Eu não estaria no meu melhor horário para eu trazer o melhor conteúdo, sabe?
isso seria prejudicado. Eu não funciono da mesma forma de noite. Eu fico pateta. Eu não bebo, mas é como se eu ficasse bêbada, sabe? Porque eu tenho uma rotina de sono muito organizada. E se eu durmo muito tarde, eu fico realmente apatetada, assim. Então, eu não funciono de noite. No final das contas, é isso. E aí, eu marcar de noite porque seria o melhor do ponto de vista de horário, só que não seria o melhor do ponto de vista de conteúdo, sabe? Porque eu não tô no meu melhor momento. Então, sinto muito, mas não será de noite. Só deixando já esse adendo. Será... Eu estou pensando em fazer ao meio-dia. E aí, já coloca aí na descrição. Eu tô pensando ao meio-dia porque daí a pessoa consegue estar no intervalo ali do trabalho, consegue acompanhar. E aí ficaria mais fácil. Então, ou eu faço ao meio-dia ou eu faço bem cedinho da manhã, tipo 6:30 da manhã. Então, eu já deixo aí essas duas possibilidades e aguardo vocês colocarem aqui na descrição pra gente avaliar o que seria mais coerente para esses nossos encontros, certo? Eu acredito que meio-dia faça sentido para todo mundo, porque daí todo mundo pode parar e assistir com calma e não atrapalha a rotina, né? Porque pode ser que alguém também tenha rotina que nem eu, de manhã acordar, gosta de estudar, gosta de ler, e eu também gosto de fazer isso. Então, fica aí essas opções. Então, a gente terá esses encontros toda segunda-feira, nós teremos essa rotina, e aí sempre vai ter uma apostila, né, que eu descobri que a apostila é uma coisa de gaúcho, que é um e-book, um material didático com todo o conteúdo, mais os slides e mais as atividades. Então tem bastante coisa e bastante material para que a gente possa trocar, interagir, tirar dúvidas, né? Esses encontros semanais servem para tirar dúvidas. Eu vou fazer um compilado do conteúdo da semana, um mapa mental, e aí depois nós vamos tirar dúvidas. Então toda segunda-feira nós teremos esse encontro de tirar dúvidas. Jéssica, não posso estar presente no horário. Como eu faço para tirar dúvidas? Nós teremos um formulário e aí a gente vai captar todas essas dúvidas e vamos estar discutindo essas dúvidas, mesmo que você não esteja presencial, você terá a sua dúvida sanada. Estamos pensando ainda na construção de uma comunidade, eu ainda não bati o martelo efetivo nisso. Se você acha que vai ser legal ter uma comunidade, alguma coisa nesse sentido, também coloca aí o seu comentário falando sobre isso. Enfim, essa vai ser mais ou menos a estrutura da formação. Eu estava devendo uma explicação mais prolongada a respeito disso, então roubei aí esse tempo deste episódio para que eu pudesse estar falando do funcionamento efetivo da formação. Eu já falei bastante do conteúdo dela, principalmente lá no Instagram, mas eu não tinha trazido, né, a estrutura dela. Então a estrutura dela é exatamente essa. Nós temos 11 módulos, cada módulo vai ser disponibilizado em uma semana. Nós vamos ter encontro todas as segundas-feiras para esclarecer o conteúdo desse módulo e tirar dúvidas. Teremos módulo bônus, e aí já trazendo um primeiro, né, um primeiro spoiler desse módulo bônus. Um dos bônus é exatamente o livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, em que eu trago como que aquele livro foi elaborado, o que foi feito, enfim, capítulo por capítulo, para que os medos relacionados a isso, no sentido de eu não entendi o livro, eu não gosto, eu não sei o que, não sei o que, não sei o que, para que você olhe para isso e diga assim, agora eu sei porque que a Jéssica gosta tanto desse livro, entendi. Então, um dos bônus é justamente o livro Rápido e Devagar. Então, agradeço imensamente o seu tempo em estar aí compreendendo todas as coisas que eu vou estar na formação. Como eu disse, são 14 anos de compilados para que nós tivéssemos isso, e o objetivo na formação é que com todo o conteúdo que eu vou construir e com todo o ensinamento que eu vou te dar, você realmente consiga entender aquilo ali, entender como você funciona, como que você faz as suas escolhas, entender quais são os seus principais erros. Nós vamos ter várias ferramentas de diagnóstico para fazer teste e entender como que você funciona, construir um mapa de tomada de decisão que faça sentido para você. Então, como que eu posso realmente tomar boas decisões? E isso você pode usar para o dinheiro, mas pode usar para outras áreas da tua vida também, né? E aí, a partir dessa construção de boas decisões, como que eu vou melhorar a relação com o meu dinheiro, como que eu vou tratar os meus distúrbios comportamentais, de gastar mais do que eu deveria, de não conseguir fazer um planejamento adequado, enfim, todas essas questões vão ser discutidas para que a gente entre no módulo final, que é o de bem-estar e felicidade, como construir uma vida realmente significativa. Então, a formação, ela está, assim, particularmente
uma coisa maravilhosa. Vou deixar também aqui na descrição o link da página, que vai ter todas essas questões bem apresentadas aí para você também se degustar e ver o que teremos. Qualquer dúvida, mande direct, coloque aqui nos comentários que eu vou sanando também. Enfim, encerrando esta parte que se alongou mais do que eu efetivamente havia planejado, mas tem tantas e tantas pessoas interessadas, eu fico tão feliz com isso, eu tava refletindo até esses dias, sabe? Quando eu estava na faculdade, dando aula, eu construí um curso de pós-graduação em contabilidade digital. E assim, ó, eu não fechei nem a turma. Eu fui de porta em porta nos escritórios de contabilidade, divulgando os conteúdos, divulgando a pós. E não teve alunos. E agora, toda vez que eu abro caixinha no meu Instagram, tem um monte de gente interessados na formação. E eu fico olhando assim, putz, que massa, um monte de gente interessada em conteúdo profundo, em conteúdo técnico, em conteúdo científico, e que realmente querem mudar de vida, querem melhorar suas escolhas, ou planejadores, mentores que querem melhorar o seu atendimento com seus clientes. Eu fico muito feliz ao ver o interesse de vocês. Meu muito obrigada. E agora sim, sem mais delongas, vamos ao episódio de hoje. Nós vamos falar sobre os 4 erros que normalmente nós cometemos nos finais de ano, tá? E aí, uma primeira coisa que nós temos que entender é uma balança entre dinheiro e relacionamento. O que normalmente acontece é que na vida é difícil constituir coisas equilibradas. Que nós temos uma tendência gigantesca de não ter equilíbrio. Então a gente pesa muito para um lado e esquece do outro, ou pesa muito no outro e esquece. Enfim, a gente vive nessa construção, não é? E aí muitas pessoas vão dar um sobrevalor gigantesco pro dinheiro e não vão construir laços afetivos positivos, ou vão procurar muito a questão afetiva, mas vão deixar de lado a questão financeira. Isso acontece. E o que nós temos que entender? Quando nós falamos de felicidade, essas 2 variáveis, dinheiro e relacionamento, são muito importantes para que a gente tenha uma vida feliz. Como que nós podemos entender isso? Tem um estudo muito interessante que ele foi desenvolvido e ele tem uma duração de 7 anos de acompanhamento de dados, ou seja, a gente consegue perceber, né, aí a questão longitudinal que realmente nós tivemos um acompanhamento desses resultados. Então isso demonstra que existe ali um entendimento efetivo e real de como que as coisas funcionam, porque não foi o que a gente chama de um corte, né? Não foi uma coleta de um questionário em um dado momento. Foi um estudo longitudinal. E isso faz muita diferença do ponto de vista de entendimento de comportamento. E o que eles pesquisaram? Bom, todos nós já sabemos que dinheiro, sim, é uma das variáveis que influencia a felicidade. Como eu sempre menciono, felicidade é um aspecto multifatorial. O que significa isso? Não é um único aspecto que vai fazer com que tu te torne feliz. Tu precisa de vários fatores para que você construa uma vida feliz. E dos fatores que fazem com que nós tenhamos uma vida feliz, é indiscutível que dinheiro é um deles e laços afetivos fortes é outro. E aí esse estudo ele avalia exatamente isso, essa relação entre dinheiro e felicidade e como que a interação entre laços afetivos fortes vai modular esta relação entre dinheiro e felicidade. Em outras palavras, o que quer dizer? Será que ter laços afetivos fortes me torna uma pessoa que lida melhor com dinheiro? Ou que lida melhor com desafios com o meu dinheiro? E se eu tenho laços afetivos fracos, o que isso vai desencadear? E aí eles fizeram, né, este acompanhamento, pegaram esses dados de acompanhamento de 7 anos. Então, qual foi o resultado que eles trouxeram no artigo? O resultado é justamente esse, assim. Depois de fazer esse acompanhamento por 7 anos, eles conseguiram comprovar que
aquelas pessoas que estavam enfrentando algumas dificuldades, que estavam com problemas financeiros, com baixa capacidade de lidar com esses problemas, pagar suas contas, dívidas, enfim, essas questões, aquelas que possuíam vínculos afetivos fortes, elas conseguiam lidar melhor com essas adversidades do que aquelas que não tinham um vínculo afetivo forte. Só que olha que interessante, teve um outro grupo que não tinha vínculo afetivo forte, só que tinha uma condição financeira muito boa. E aí eles também mostravam-se com uma maior felicidade, como se o fato de ter uma boa condição financeira minimizasse o problema de não ter vínculos afetivos fortes. Em resumo, se você tem problema financeiro e concomitantemente não possui vínculos afetivos fortes, isso vai te gerar um mega prejuízo em termos de qualidade de vida e satisfação global com a sua vida. Felicidade, no final das contas, né? Falando de uma forma didática. Agora, quando você tem problema financeiro e vínculo afetivo forte, o vínculo afetivo forte serve como amortecedor do problema financeiro. Por outro lado, se você tem boa condição financeira e não tem vínculo afetivo forte, a boa condição financeira serve de amortecedor para essa falta de vínculo afetivo forte. O que eu quero dizer com isso? Que para que realmente a gente tenha uma vida muito boa, para que a gente realmente construa um 2025 diferente, que nós tenhamos esses dois amortecedores atuando juntos, que nós possamos ter uma preocupação muito grande com o nosso dinheiro, um cuidado com o nosso dinheiro, mas que também nós possamos ter um cuidado muito grande com aquelas pessoas que importam para nós, que nós realmente consigamos construir vínculos afetivos fortes. Porque se nós tivermos essas duas coisas, imagina o quão feliz não seremos. Então, estabelecer esses dois pilares na nossa vida, sem dúvida nenhuma, vai fazer com que você tenha uma vida melhor. E aí você pode estar pensando assim, tá, mas o que significa ter vínculos afetivos fortes, né? Ter essa necessidade, né, de relacionamento. Nós somos seres sociáveis. Por isso que é tão importante os vínculos fortes. E o que eles sugerem é que um vínculo afetivo forte, ele precisa ter uma boa interação. O que eu brinco sempre, tempo de qualidade. Então não é a frequência muitas vezes, né? Mas o quanto tu tem interações de qualidade com aquela pessoa. Conversar, dialogar. Eu percebo muito a falta de diálogo e transparência entre as pessoas. As pessoas dizem assim, eu me encho o saco, não sei o que tá, mas tu conversou sobre isso, tu discutiu, né? Ter uma troca, realmente, isso não acontece, não se vê acontecendo, cada vez menos. As pessoas ficam mais no telefone e com menor tempo de qualidade junto. Ficam muito tempo junto, mas separados, mesmo estando juntos. Então, que em 2025 nós possamos nutrir esses tempos de qualidade. Eu sempre coloco lá no Instagram a fotinha, né, do nosso café da manhã, do tempo de qualidade. E é isso é importante que seja alimentado. Então, além desta interação, que existe essa interação, eles também destacam estabilidade da relação. Então, pelo longo tempo, tu ter aquela confiança de que se algo acontecer, eu tenho com quem contar. E por fim, mas não menos importante, é que exista um sentimento genuíno de preocupação. Então, aquelas pessoas que realmente tu tem vínculo afetivo forte, tu tem uma preocupação genuína com aquela pessoa, tu quer ver aquela pessoa bem, tu quer ver... E isso acontece, não vai acontecer com um estranho. Não acontece nem com o teu eu do futuro. Se você já viu o podcast aqui que eu falo sobre isso, quando nós pensamos no nosso eu do futuro e é feito, né, a ressonância magnética funcional, e nós não criamos vínculo emocional com o nosso eu do futuro, tem uma área que se chama córtex cingulado anterior, que ela está diretamente ligada com empatia, que ela não liga. O que isso significa? Que você não reconhece o seu eu do futuro. E, por não reconhecer o seu eu do futuro, tu não te disponibiliza a ter um esforço, digamos assim, no presente, para que tu consiga, né, servir o teu eu do futuro. Então, isso é muito interessante que nós possamos entender que se nós não conseguimos nos sacrificar nem por nós mesmos no futuro, como que nós vamos estabelecer e ter uma boa relação afetiva se nós não tivermos nenhum tipo de preocupação com aquela pessoa? Então, um vínculo afetivo forte parte desta preocupação, parte de tu olhar para essa pessoa e dar valor para essa pessoa. E não tratar ela como um estranho, porque senão você não vai ter
o que eles chamam de efetivamente vínculo forte. Então, o primeiro erro vem disso, né? O primeiro erro é justamente nós ou olharmos só uma coisa ou olharmos só outra ou não olharmos nenhum dos dois. Tem um problema financeiro e não tem o vínculo afetivo forte, acabou com tudo. Tua tendência de não ser uma pessoa feliz é muito grande. Nutra esses dois pilares na tua vida em 2025, que isso sem dúvida vai fazer um ano diferente. Aí depois nós já entramos para o nosso segundo erro, né? E o nosso segundo erro nos finais de ano, e isso vai se repetindo ao longo do ano, são presentes. Mas não presente de estar presente. Presente do presente, de dar presente. Só que assim, no longo do ano, a pressão por presentes, ela acontece só em datas muito específicas, né? Assim, na Páscoa ou no aniversário da pessoa. Só que no Natal, a pressão é gigante. E não vem de uma pessoa, vem da sociedade como um todo. Existe uma convenção social de que dar presentes no Natal é o certo, é o adequado. E eu particularmente acho isso insuportável e eu nunca dei bola pra isso. Eu não gosto dessa ideia de ter que ficar dando presente por obrigação. Eu simplesmente não dou. Eu e o Guilherme, por exemplo, a gente não se dá presente. E eu já falo pra todo mundo, assim, a pessoa tá de aniversário, alguma coisa assim, tipo, não espera presente meu, porque eu não dou presente. O que eu acho que é legal? Sabe essa coisa que eu estava mencionando antes de um vínculo afetivo forte? Tu ter preocupação com a pessoa? Quando tu tem uma preocupação com a pessoa, e por exemplo assim, tu tá andando na rua, aleatoriamente, e tu vê alguma coisa que faz muito sentido pra aquela pessoa, e tu do nada compra aquilo pra pessoa, ou que seja um bombom, qualquer coisa, e tu presenteia ela do nada. Eu acho que isso vale muito mais do que presente em datas comemorativas. Porque presente em data comemorativa é essa convenção social, tipo, é convencionado que eu preciso dar presente. Então não é aquela coisa assim, nossa, que legal, tu lembrou de mim, que carinho legal, que afetuoso. Não, é assim, tipo, ai, obrigada. Tipo, você cumpriu com uma norma social, com uma convenção social, eu cumpri com a minha, temos aí essa construção, né, do que se chama esse status social e tá ótimo. E no final das contas, o que isso efetivamente vale? Qual é o valor disso para uma boa vida, né? Não que a partir de agora você tem que olhar e dizer assim, não, então eu não preciso mais dar presente pra ninguém. Não é isso. Mas é nós não simplesmente como um rato dentro da ratoeira, correndo, cumprindo com o que a norma social manda, sem nem pensar se aquilo faz sentido ou não. E teve um estudo bem interessante que ele mostrou a partir dos presentes, né? Ele fez um esquema experimental da seguinte forma: ele pegava as pessoas e pedia para que essas pessoas elas recordassem gastaram, né, 20 reais, digamos, no caso era $20, porque é nos Estados Unidos, eles gastavam esse dinheiro e aí eles pediam, os experimentadores pediam para dizer assim, olha, lembre dos gastos que você teve nos últimos tempos, que sejam aí em torno de $20, e com a pessoa, e relata o que tu sentiu ao dar este presente. Então, relata desde teu sentimento, né, de felicidade ou tristeza, e o vínculo que tu tem com aquela pessoa. E aí eles avaliaram afeto positivo e negativo, né, que é o quanto de indicadores de felicidade, entre aspas, elas retrataram, ou o quanto de indicadores de tristeza, afeto negativo, com aqueles presentes que foram dados. Qual a conclusão? Mais uma vez, olha que interessante. Os presentes que eram dados para pessoas às quais existia um forte vínculo emocional desencadeavam maior felicidade, maior afeto positivo do que presentes dados para estranhos, entre aspas, né? Então, assim, você dar presentes por uma convenção social vai te deixar mais infeliz. Não vai te deixar mais infeliz, né? Talvez, se você aumentar a sua dívida, mas não vai te trazer felicidade. Só que se deres um presente para uma pessoa que realmente é importante para ti, que tu tem um vínculo
real com aquela pessoa, pode ser que faça sentido. É isso que eu quero dizer em relação a fazer ou não sentido, sabe? E estabelecer as próprias normas do teu relacionamento com essa pessoa. E eu não tô dizendo só relacionamento amoroso, tô dizendo relacionamento na família. A minha mãe, por exemplo, é uma pessoa que ela gosta dessa coisa do final do ano, do Natal, de montar presente e tal, ela curte isso. Então ela tem essa tendência de fazer isso. Só que isso não pode, em momento algum, minar a estrutura financeira, porque senão eu tô querendo cumprir uma coisa que é um prazer, mas eu tô afetando outra, que é o dinheiro. E aí a gente entra no primeiro erro, que é querer valorizar só uma coisa, esquecer da outra e aí as coisas não ficarem equilibradas. Então, quando eu falo em presentes, é nós termos esse cuidado. E outra coisa em relação aos presentes que esse estudo mostrou também é que quando existe mais intimidade com as pessoas, com quem está sendo presenteado, esta intimidade também é um aspecto que melhora essa construção desse vínculo afetivo. Então, não melhora a construção do vínculo afetivo, traz mais felicidade pelo fato de ter esta intimidade. Então, tu dar presentes para com quem tu tem intimidade, isso é melhor para a sua satisfação. Até porque, né, dar presente para um estranho, tu não vai reconhecer a importância daquilo ali. E aí isso talvez não faça nem sentido para você. Então, o que eu quero falar sobre esse nosso segundo erro? Qual é a lição que fica desse segundo erro? Não fique às cegas cumprindo convenções sociais sem compreender se aquilo realmente é um aspecto relevante ou aquilo ali é uma questão que simplesmente tu tá um ratinho dentro da gaiola e não faz o menor sentido. Porque daqui a pouco tu tá gastando dinheiro que tu não tem com uma pessoa que tu nem gosta e não tá fazendo nenhum sentido. Então, não fique dando presentes no piloto automático. E aí a gente entra num segundo erro, que tá muito relacionado com... Num segundo erro não, né? Num terceiro erro, que tá muito relacionado com esse, que é o efeito manada. Como assim o efeito manada? O efeito manada é justamente essa construção de nós seguirmos a manada, de nós fazermos tudo o que todo mundo está fazendo, então eu vou lá e faço igual. Então, se ao longo do tempo foi estabelecido que Natal é época de dar presente, eu vou lá simplesmente vou dar presente. Se, sabe, todas essas construções, assim, vai gerando, né, esse efeito manada. E aí esse efeito manada faz, mais uma vez, com que a gente fique dando presente, gastando com o que não pode e fazendo todas essas construções. Foi feito um estudo muito interessante sobre essa construção da pressão que o Natal tem, sabe? Porque o que acontece? Dado a essa construção, essa norma social que foi estabelecida, já é confirmadíssimo que, em fase de Natal, existe uma pressão para que seja dado presentes e todas essas construções. E aí, diante disso, existe um dado que é mundial, de que nessa época aumenta gastos, o que é natural, tanto é que no comércio Natal é a fase mais, né, bem, assim, remunerada, digamos assim, é a fase de maior movimento, e também que é a fase que maior parte das pessoas pegam empréstimos. Então, o que eles fizeram nesse estudo? Eles pegaram Reino Unido, pegaram Noruega, para comparar esses dois países, porque assim, dentro do Reino Unido, não existe 13º, só que existe uma disponibilidade de recursos muito grande para oferta de crédito. Na Noruega, não existe 13º, só que o acesso ao dinheiro em crédito assim é um pouco menor, só que não tem o crédito aí disponível. O que tem é uma questão de a pessoa consegue ter alguns benefícios fiscais que também aumentam a liquidez, então na teoria também aumenta o consumo. E aí eles queriam fazer uma comparação se no Natal, que existe essa pressão por gastar mais,
quais seriam dos grupos, né, que gastariam mais e fariam mais empréstimos. No final das contas, eles não conseguiram identificar diferenças entre os países, mas eles trouxeram dados muito interessantes sobre o perfil de quem é que vai gastar mais e de quem é que vai fazer mais empréstimos, seguindo, né, esse efeito manada, que é esse efeito da norma social, digamos assim. E olha só que interessante. Quem gasta mais? Aqueles que têm filhos, menor renda, locus de controle externo e são mais propensos a gastar. Vamos por partes. Começar pela questão de ter filhos. Existe uma pressão social para dar presente para filho. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias e muito interessante isso, né? Essa pessoa, particularmente, ela não está numa condição financeira de disponibilidade de recurso mesmo, sabe? Não tá sobrando. Pelo contrário, não tem reserva de emergência, não tem dívidas, mas também, assim, tem uma flutuação do dia a dia muito grande, não tem uma renda fixa. Então, assim, tem uma condição instável financeiramente. E aí nós estávamos falando sobre presentes. Sobre o dar presentes, que na teoria essa pessoa não teria condição de dar presente para os filhos. Só que o que acontece? Essa pessoa compra presente para todos os filhos. Por quê? Isso que nós temos que pensar. Por vezes, e aí voltando, e por isso que eu coloquei aquela questão no início do podcast, voltando àquela construção entre o que eu devo levar em consideração, se eu devo levar em consideração a questão do dinheiro, ou se eu devo levar em consideração a questão do vínculo afetivo. Aqui o que acontece? A pessoa leva em consideração só a coisa do dinheiro, só a coisa do materialismo, só a coisa do consumo, e ela deixa de lado a questão afetiva. E aí ela se sente na obrigação de dar presente para os filhos. Porque se ela não der presente para os filhos fazem um escândalo. Só que aqui nós temos que parar e analisar o nosso próprio comportamento, caso você seja pai ou mãe. Como que eu estou me comportando diante disso? Será que eu não estou dando tempo de qualidade para o meu filho? Será que eu não criei um vínculo afetivo forte com o meu filho a ponto de que ele está valorizando muito o presente? Que educação, que conhecimento, que informações eu passei para essa criança que fazem com que ela sobrevalorize o presente material, e desvalorize o presente de presença. Porque isso é uma questão de construção da família. A minha mãe gosta dessa coisa de dar presente, fim de ano e tal, mas isso nunca foi o principal lá em casa. Em nenhum momento da vida. Nunca foi. O que sempre foi o principal foi vínculo afetivo forte. Tanto é que hoje em dia, eu não falo com a minha mãe todos os dias. Mas existe um vínculo afetivo forte. E isso é o que importa, porque isso é o que gera esse calor no coração e gera um menor senso de vazio. Se você criar os teus filhos nesse efeito manada, fazendo com que eles acreditem que é o normal isso, que todo mundo tem que estar comprando presente, que todo mundo tem que fazer isso e que esse é o natural e, né, essa cultura que vai simplesmente nos levando como uma onda e tu vai caindo embaixo daquela onda e não consegue se levantar. Se você criar os seus filhos dessa forma, é isso que eles vão valorizar. E aí a parte afetiva ela fica completamente de lado. E ao ficar a parte afetiva de lado, tu perde aquele balanço na gangorra. E aí você daqui a pouco está, mais uma vez, iniciando um ano completamente comprometido, completamente virado do avesso, porque você cumpriu uma regra social e entrou no efeito manada. Então essa questão dos filhos, o artigo ele deixa bem explícito isso, que a pressão social é ainda mais forte para comprar presente para os filhos. Só que como que nós conseguimos reverter isso? Estabelecendo vínculos afetivos fortes. E o que significa um vínculo afetivo forte? Intensidade na relação,
tempo da duração, né? A durabilidade dessa relação, de tu realmente ter sustentabilidade nessa relação, afinidade, né? Ou intimidade nessa relação, preocupação nessa relação. Essas coisas precisam ser estabelecidas. Estabeleça isso com os teus filhos, estabeleça isso com as pessoas que importam pra ti. Porque daí o presente em si vai se tornar mais insignificante. E eu não tô dizendo mais uma vez que você não tenha que comprar presente caso você goste de fazer. O problema é que as pessoas às cegas, pelo esse efeito manada, por essa norma social, compram os presentes quando não podem comprar. Esse é o problema. E aí entra um ponto importante em termos de planejamento. Por isso que eu disse que isso aqui era um preparo já para intensivão de planejamento. Porque olha só, todos os anos existe Natal. Todos os anos existe Ano Novo. Todos os anos, se presente é uma coisa importante para ti, todos os anos você vai olhar e vai querer presentear as pessoas as quais você ama. Portanto, programe-se para isso. Isso não é uma coisa imprevisto. Sabe aquela coisa das pessoas dizem assim, ai, mas é que nesse mês apertou, porque este mês é Natal. Tu já sabe que é Natal o tempo inteiro, desde janeiro. O Natal não surgiu. Todo dezembro existe Natal. Se para você é importante, relevante essas trocas de presentes, te prepare para isso. Mas por outro lado, se para você não é importante, relevante, por exemplo, para mim não é importante, eu não sou uma pessoa, sabe aquele livro As 5 Linguagens do Amor, que diz que é o livro mais citado e o menos lido? Eu, inclusive, não li, quem leu foi o Guilherme. Eu não tenho muita paciência pra esses livrinhos assim, sabe, mais tipo, ai, nananana. Enfim, o Guilherme leu e disse que gostou. E segundo a análise dele, eu tenho, as minhas linguagens do amor lá é tempo de qualidade, né? E as dele é palavra de afirmação, a principal. E aí acontece isso, né? Tipo, pra nenhum de nós, presente, e presente é uma outra linguagem do amor, pra nenhum de nós, presente é uma coisa realmente relevante. Então por que eu vou simplesmente ficar comprando presente à toa? Se isso não é a coisa mais importante. A gente tem que estabelecer vínculos afetivos fortes com o que é importante para outra pessoa e para ti. Não efeito manada que nem um robô seguindo essa norma social. Então, essa é uma construção bem importante. Uma outra coisa interessante é baixo nível de locus de controle interno, né? Eles provam que quem gasta mais é quem tem locus de controle externo. O que é locus de controle externo? Tem um podcast aqui só sobre isso. Eu adoro esse tema. Que, a grosso modo, nada mais é do que autorresponsabilidade. As pessoas que não têm autorresponsabilidade, as pessoas que não se responsabilizam pelas suas próprias vidas, pelos seus resultados, que ficam sempre tentando terceirizar a culpa, que nós chamamos de locus de controle externo, estas pessoas, elas tendem a gastar mais. Por quê? Eu não tenho o que é importante pra mim, o que é representativo pra mim, eu não tenho essa autorresponsabilidade. Debater no peito e dizer, deixa comigo que isso aqui eu resolvo. Ah, porque é o fulano. Ah, porque é o ciclano. E isso meio que gera um vazio no sentido de que eu preciso disso, eu preciso daquilo, estão me devendo. E aí a pessoa gasta mais. Então, dentro dessa construção de pressão, né, de consumo, digamos assim, essas pessoas elas tendem a gastar mais. E, obviamente, pessoas que já apresentam no score, né, no questionário lá de propensão ao consumo, aquelas pessoas com maior propensão ao consumo vão gastar mais. E uma outra coisa interessante dentro do que eles construíram, né, dessas pessoas que gastam mais, principalmente na época de Natal, eles trouxeram no artigo um conceito que se chama gratidão imperativa. E ela diz que parte de 2 aspectos, de 2 fatores, que é a manutenção do status social, ou seja, eu quero muitas vezes dar presente para ter a manutenção do status social. Olha o que fulaninho me deu. Que presente maravilhoso. Aí o outro fulaninho diz assim, ah, mas olha o que eu dei. Que presente maravilhoso. Aí fica essa disputa, sabe? Então existe um status, né? Dar bons presentes tem essa manutenção do status naquele grupo.
E lembra que eu iniciei falando sobre essa construção de vínculo e tal, e dessa necessidade de pertencimento? Isso se fortalece dentro disso, porque eu quero me sentir pertencente àquele grupo e eu quero uma boa posição naquele grupo. Portanto, se presentear vai me dar isso, eu vou dar mais presentes. Isso é uma coisa que aumenta, né, esse consumo. E reciprocidade. Se o João me deu, eu também tenho que dar pro João. Então, esse senso de reciprocidade. Mas, Jéssica, o que fazer? O que fazer? Conversar com o fulaninho. Se você tem um vínculo afetivo forte com o fulaninho, e o fulaninho vai te dar presente, tu vai chegar e dizer pra ele, se tu não tiver condições, tu vai chegar pra ele e dizer assim, olha, eu estou numa etapa de reeducação financeira, de reestruturação financeira. Eu tenho algumas dívidas pra pagar, eu tenho um monte de coisa pra fazer. E o que mais importa pra mim é a nossa relação. Então vamos fazer uma janta em casa juntos, vamos ter tempo de qualidade juntos, mas esse ano não vou te dar presente. Isso é ter um vínculo afetivo forte, isso é ter transparência num relacionamento. E se essa pessoa for importante pra ti, e ela se preocupar contigo, ou seja, você for uma pessoa de vínculo afetivo forte com ela, ela vai entender. E ela vai levar isso em consideração para um comportamento futuro. É isso que você tem que fazer. Então, mais uma vez, a minha defesa aqui não é que você não compre mais presentes, mas é que você não seja um robô comprando presentes. Que você não seja um ratinho dentro da gaiola só cumprindo uma norma social sem pensar e refletir sobre o que é importante para ti e sobre as tuas condições no meio daquilo ali. Para que você não caia nessas armadilhas. E aí eles, né, traçaram esse perfil de quem gastava mais e traçaram também o perfil de quem pegava mais empréstimos. E a constatação é a seguinte: quem tem pensamento de negação pega mais empréstimo, locus de controle externo, falta de autorresponsabilidade, e filhos. Agora alguém pode dizer assim, mas meu Deus do céu, então filho é o problema. Eu tinha um professor na faculdade que ele dizia o seguinte: case você fica pobre, tenha filho, você fica miserável. Eu achava um absurdo aquilo que ele dizia, obviamente, né? Mas ele dizia. E eu acho que essa construção desse artigo tá quase levando para isso, né? Case-se, fique pobre. Depois vamos recortar isso aqui, vira conversa, né, na internet aí, porque não pegaram o raciocínio inteiro. Mas eu escutava isso dele, né? Case-se, fique pobre, tenha filhos, virem miserável, e não acho que é adequado. Por que eu não acho que é adequado? Porque dá pra se planejar. Então, por exemplo, assim, ó, a pessoa pega mais empréstimo quando tem filho. Se planeja pra ter filho. Sabe essa coisa de botar filho no mundo, que nem faziam antigamente, dizer assim, não tem problema, se cria. Putz, isso é uma baita irresponsabilidade. Uma baita irresponsabilidade. Se você vai querer ter filhos, ou se você já tem filhos, você sabe que ele vai demandar de você. Sabe essas coisas, às vezes as pessoas dizem assim, mas eu tenho que gastar com isso, gastar com aquilo, com meu filho. Mas é óbvio. Tu achou o quê? Que a pessoa ia ter 5 anos e ela ia estar tendo renda e ela ia se virar sozinha? No momento que tu decidiu ter filho, tu já sabia que no mínimo até uns 18, 20 anos tu ia sustentar essa pessoa. É uma ilusão que as pessoas criam na cabeça. Não tô bem de vida por causa do filho. Mas você escolheu ter filho. Por isso mistura-se aí a questão do lotus de controle interno e externo. Porque a pessoa não tem autorresponsabilidade de olhar e dizer assim, eu optei por ter filho e eu tenho que cumprir com essa responsabilidade. Ela vai lá e fica pegando empréstimo. Tipo, minha vida tá um caos. Tenho filhos, vou pegar empréstimos. Portanto, planejamento. Da mesma forma que Natal acontece todo ano e que isso já é normal e que se você gosta de viver este espírito natalino com presente e tal, você deve se planejar, com o filho é a mesma coisa. O filho não vai, num piscar de olhos, deixar de gerar custo para você. O filho vai gerar custo para você. Então você tem que se planejar para dar uma boa qualidade de vida para esse filho, estabelecer bons vínculos afetivos com ele, que é isso que vai construir uma pessoa boa, no sentido de
viver bem, né? Estar bem essa pessoa. Então é importante que a gente cuide desses dois pontos e desses dois aspectos. Então essa questão de filhos é um ponto. E só voltando, né? Por que a pessoa faz empréstimo nessa questão de pensamentos negativos? O que é essa construção de pensamentos negativos? Acontece que toda pessoa que tem dívidas e toda pessoa que tá com um problema financeiro, chega no final do ano, dá aquele desespero maior, porque assim, meu Deus, tá dando tudo errado, já deu tudo errado, então vou pegar uma baita empréstimo aqui e vou, sei lá o que fazer. Porque não tem mais resolução na minha vida. E ela começa a ruminar todos esses pensamentos. Quanto mais ela faz essa ruminação desses pensamentos, maior é a procrastinação dela em relação a resolver a situação financeira. Então ela entra num processo de negação financeira. Do tipo assim, eu nem tenho problema financeiro, só vou pegar mais esse empréstimo porque, tipo, é a solução que tem. E aí vai pegando um empréstimo, depois outro empréstimo, depois outro empréstimo, aquilo vai virando uma bola de neve, mas ela não tem problema financeiro. Tá tudo bem. É só o normal, a vida acontecendo. E aí é um grande erro, né? Essa pessoa tem uma tendência gigante a acabar pegando cada vez mais empréstimo, entrando num fluxo de estresse financeiro, e esse fluxo de estresse financeiro levando a grandes dificuldades. Então esse é um outro ponto que tem que levar em consideração. Em resumo, né, falando dessa construção de efeito manada, o que esses dois artigos nos mostram é que, sim, existe uma pressão maior no Natal, e essa pressão é pelos motivos que eu havia falado nos outros dois primeiros, mas também por essa questão do efeito manada, das pessoas seguirem a norma social que já é pré-estabelecida, e que se nós tivermos mais atenção a isso e fizermos alguns ajustes de planejamento, de vínculo afetivo, de tudo isso, nós conseguimos minimizar essa pressão e viver melhor, no final das contas. E aí a gente entra para o quarto item, e não menos importante. Você subestima o gasto que você vai ter com as viagens de fim de ano. Isso é um outro grande erro que, mais uma vez, se você já sabe que todo final do ano você viaja para ver a sua família e a sua renda, ela não te permite, ela não te dá disponibilidade para que você consiga, em alguma medida, fazer uma viagem sem gerar nenhum tipo de prejuízo no teu próprio orçamento do mês, se você não consegue isso, você precisa se preparar para fazer as viagens de fim de ano. Então, não subestime o quanto você vai gastar. Não olhe para as viagens de fim de ano como uma questão de, nossa, olha só, tem viagem este mês. Já sabia que tinha viagem em janeiro. Portanto, agora, quando nós formos entrar no intensivo de planejamento, já entre com essa mentalidade de que todos os anos existe festa de aniversário para quem gosta de fazer festa de aniversário. Todos os anos existe presente de aniversário, caso tu queira dar presente de aniversário. Todos os anos existe Páscoa. Todos os anos existe Natal. Todos os anos existe, para boa parte das pessoas, viagem de fim de ano. Você precisa considerar essas coisas no teu planejamento financeiro. Você precisa levar em consideração isso. Isso não é nenhum imprevisto e não é nenhuma coisa anormal. Que muitas vezes as pessoas dizem assim, né? Nossa, mas é que este mês é atípico. Atípico para quem? Todo dezembro é a mesma coisa. Não tem nada de atípico no mês de dezembro. O mês de dezembro é o mês de dezembro que todo mundo conhece. Se você se preparar para o mês de dezembro o ano inteiro, o mês de dezembro não vai causar problema nenhum para sua vida. O que você não pode é entrar dentro dessas normas sociais e dentro dessas pressões sociais às cegas. Simplesmente porque mandam, simplesmente porque fazem, e aí você gasta o dinheiro que não tem, com quem você nem gosta. E isso, ao invés de trazer felicidade, não te gera felicidade nenhuma e ainda te gera um prejuízo ainda maior, que é problema financeiro. Em resumo, o que eu queria deixar claro neste podcast é que nós precisamos sair do piloto automático e nós precisamos
construir uma vida que seja realmente significativa para nós, não permitindo com que coisas que são normais sejam tratadas como atípicas. Nós precisamos nos preparar para tudo isso. E aí, neste preparo, te convido mais uma vez para que você faça parte do nosso intensivão que vai acontecer, que vai começar 6 de janeiro. A inscrição está no primeiro link aqui da descrição. Será um prazer te receber lá. Como eu disse no início, o objetivo é te dar todo o passo a passo para você construir o teu planejamento de 2025, um planejamento coerente, sem ilusões. Porque isso é o que mais acontece. Planejamento feito com ilusão que gera frustração, você não sai do lugar e no final das contas desiste de planejar. Não quero que esse ano aconteça isso. Tá certo? Enfim, muitas reflexões. Eu realmente desejo que essa reflexão faça também com que você pense mais sobre seus vínculos afetivos e sobre o quão eles estão fortes. Você não precisa ter muitas pessoas, mas algumas pessoas precisam ter realmente esse vínculo forte para que a tua vida seja mais feliz. Nutra isso. Esse é meu recado final para esta véspera de Natal. Nutra vínculos afetivos fortes. Isso é importante para você e para o outro. Então, que você faça isso com muito amor, com muito carinho no coração. Deixo aqui o meu Feliz Natal e até o próximo episódio, que eu acho que já vai, deixa eu até olhar aqui, que eu acho que já vai cair no ano novo, no caso, né? Vamos ver, deixa eu ver o calendário. Nós estamos hoje no dia 24. Não, vai cair no dia 31. Terça-feira, dia 31, último dia do ano. Te espero lá. Até mais.